Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Distrito Federal tem se destacado na produção do abacate. O número de produtores aumentou nos últimos anos. Hoje, a fruta é a mais plantada na região. Há 30 anos, a família do Tiago cultiva abacate em Planaltina. Além da fruta, na propriedade, ele planta outros produtos, como milho e soja. Mas são os 3 hectares de abacate que trazem mais rentabilidade para o produtor. A questão de rentabilidade, o Margarida ele se destaca porque ele produz mais por área, né? Mas a gente trabalha com as 4 variedades para ter mais período de colheita, porque cada variedade chega numa época diferente do ano. Apesar das vantagens, a plantação requer uma série de cuidados. Ela sofre muito com a insolação, né? Aqui pegar o período de sol do verão, o sol é muito intenso, a planta sofre muito. Então tem que fazer barreira física para proteger do sol ou usar protetores e dá muita mão de obra. E quais são as facilidades, as vantagens de colher, de produzir o abacate? A vantagem é porque a partir do 5º ano que você já tem uma produção já estabelecida, então o período de uma lavoura aqui, nós temos um talhão aqui com 30 anos já, né? Então é uma planta longeva. Então você tem um custo inicial alto, mas você tem depois um período longo para produzir, né? De acordo com a Emater, só no ano passado foram produzidas mais de 6.600 toneladas de abacates no Distrito Federal. Esse número mostra a potência do cultivo da fruta, que se tornou a mais plantada no DF. Até o ano passado, aqui no Distrito Federal, a goiaba era a fruta mais plantada. Esse ano, o abacate já superou a goiaba. O abacate ele tem uma demanda por investimento em mão de obra maior na fase inicial da cultura. Depois do 5º, 6º ano, que a cultura está bem estabelecida, o investimento é menor, o número de podas é menor, a mão de obra é bem menor e o custo também é bem menor. Além do destaque no Distrito Federal, a perspectiva é que a capital federal se torne um polo de exportação da fruta. Aqui no Distrito Federal está sendo implantado um projeto com o apoio da Emater chamado Rota da Fruticultura. Esse projeto visa o incentivo ao cultivo de novas frutas, dentre elas também o abacate. Mas a gente tem todo o potencial para aumentar a área realmente, inclusive para exportação, né? O abacate ele é um produto consumido mundialmente, o México é o maior produtor e o maior exportador, mas o Brasil tem um potencial até de ultrapassar o México nessa questão da exportação. O morango, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, tem o tempo contado depois da colheita, né? Mas pesquisadores da Unesp de Araraquara, no interior paulista, desenvolveram bioplástico com óleo de coco para aumentar a durabilidade da fruta. Na banca do Noel, o morango tá bonito, mas se ficar muito tempo aqui, estraga. A venda tem que ser feita em 2 dias. Tem que tomar muito cuidado para não perder o morango. Para aumentar o tempo de conservação do morango, foi encontrada uma solução. Um líquido formado por celulose bacteriana, pectina e óleo de coco. O bioplástico funciona como uma película protetora, ou seja, ele vem ser uma embalagem para o fruto. O óleo de coco mata os fungos presentes no morango e não deixa a fruta estragar em poucos dias. A aplicação desse bioplástico no morango preservou a massa do morango em 61%. Então, ele estendeu a vida do morango por 8 dias, podendo ser preservado por mais tempo. Em comparação, o sem revestimento, sem o bioplástico, ele estragou no 3º dia. Bom, mas aposto que você está curioso. Como será que fica o morango depois de ser mergulhado na solução de bioplástico? Então eu vou mostrar para você agora. O bioplástico fica assim, olha só. Mas na fruta forma uma camada fina e imperceptível. O consumidor vai lavar normalmente a fruta e pode ser consumida. Apesar dos materiais que são utilizados serem materiais que podem ser consumidos, não é adequado devido à possibilidade de outras pessoas manusearem a fruta e levar alguma contaminação.
Essa é a 7ª pesquisa publicada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara sobre a conservação de frutas. A novidade é o óleo de coco, que tem um baixo custo. A película custa 5 centavos por morango e a caixinha pode ter uma redução no preço se aumentar o tempo de conservação da fruta. Se a gente conseguir preservar o fruto e não precisar usar refrigeração, que o custo energético é muito alto, o que acontece? Vai baratear para a população e, evidentemente, o produtor vai poder vender mais e também aumentar o seu lucro. Depois da colheita, 50% da produção de morango é perdida e o produto para resolver o problema foi criado. Agora é a parte mais difícil, a venda. A gente está vendo que agora a saída vai ser criar uma startup via a gente para poder tentar colocar isso no mercado mais rápido. E se a gente não fizer isso, a gente vai precisar de investidores, de empresas para colocar o dinheiro e acelerar a comercialização. O Noel, vendedor de morango há 30 anos em Araraquara, não vê a hora disso acontecer. Poderia até cair o preço nosso aqui. E ótimo, né? Se já tivesse existindo já no mercado. Produzir cana para garapa tem animado os agricultores na região de Campos, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a plantação triplicou. Caldo de cana, uma bebida tradicional brasileira. Em Campos, é comercializado em feiras e lanchonetes, ao natural. Ele é rico em vitaminas e minerais, ele tem muitos benefícios, ele reduz o colesterol, ele dá mais energia, ele ajuda nos ossos, ajuda na recuperação muscular, reduz doenças cardiovasculares. Claro que a bebida precisa ser apreciada com moderação. Ele é feito do açúcar natural, que é da sacarose, né? Então a cana é um açúcar natural. Então quem é diabético não poderia fazer o uso da calda de cana. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. E a produção de açúcar se tornou um dos principais produtos de exportação dessa época. O caldo era um subproduto que inicialmente era consumido pelos escravizados nos engenhos. Com o tempo, a bebida se popularizou e virou um dos símbolos da cultura brasileira, especialmente em feiras e eventos. Carla vende caldo de cana com salgado nessa praça de Campos. A bebida é o carro-chefe. Meu fornecedor é da Baixada, né? E ele me traz a cana aqui todos os dias pela manhã, ele me traz a cana já raspada, lavadinha, prontinha para o consumo. A produção de cana para o caldo em Campos ficou 3 vezes maior nos últimos anos. Os agricultores encontraram no negócio um mercado crescente. Este agricultor sempre teve um pequeno cultivo de cana para caldo, mas foi ampliando a produção que hoje tem 100 hectares. A expectativa é que até o fim do ano esse número dobre. Nós estamos agora só focando em duas espécies, que a gente consegue tirar até 3, 4 cortes para caldo. Que a cana para caldo tem que ter qualidade, tem que ter uma grossura específica, um tamanho específico. Então, geralmente, tinha algumas que a gente tirava só o primeiro corte e o segundo já não prestava. A propriedade que fica no distrito de Travessão também é berço da produção de abacaxi. O plantio consorciado com a fruta fez disparar os números de produtividade. O pico de vendas acontece entre os meses de novembro a fevereiro, devido às altas temperaturas. De olho nisso, os agricultores estão adaptando os plantios para esses períodos. Nós estamos procurando também plantar mais nesse período aí e também adiantar, tirar nesse período e tratar da lavoura, botando calcário, botando adubo e limpando, tratando dela, se precisar irrigar, na época da seca, irrigar, para poder ela chegar nesse período aí, de novembro até fevereiro, que é a época que a gente alcança o preço melhor e a procura é maior. Campos, no ano de 2022, foi responsável sozinha pela produção de 1,5 toneladas de cana, ajudando ao Brasil a ser um dos maiores produtores de cana no mundo. O caldo de cana sempre esteve presente
e a cana para caldo dentro da agricultura familiar. Eles mandam essa cana para vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, recebe canas oriundas de campos para atender aquele mercado tão agradável e tão palatável, principalmente vinculado a feiras, a mercados nessas regiões. Os javalis têm invadido propriedades rurais no Triângulo Mineiro, prejudicando as lavouras. O animal, considerado muito agressivo, causa prejuízos à agropecuária e também ao meio ambiente. E os produtores não têm muito o que fazer. Você já deparou com manada de javali por aí? Um dia eu encontrei com eles ali. 9 horas da manhã eu estava roçando o carregador, encontrei eles. Mas é muito arisco, né? Eles viram o trator, correu tudo. A lavoura perdeu ao menos 10% de produtividade. Os vilões, os javalis, espécie de origem asiática e europeia, que foi declarada invasora pelo IBAMA desde 2010. O javali foi declarado como uma espécie exótica que ela não é nativa do país e é nociva, ela tem potencial de causar danos econômicos e ambientais. Então, no início da década dos anos 2010, o IBAMA declarou essa espécie como exótica e nociva. O animal encontrou no Brasil um verdadeiro paraíso. Vastas lavouras de soja, trigo, milho e feijão. Acabam com tudo pela frente. Eles são rústicos, violentos. Na madrugada do Triângulo Mineiro, os pontos luminosos revelam o sorrateiro deslocamento de uma manada de javalis. O presidente da Associação Brasileira de Caça diz que a espécie cruzou com fêmeas de rebanho de porcos, originando o java-porco. Uma fêmea de java-porco, ela consegue estar fértil com cerca de 6 meses de idade e consegue depois produzir até 20 filhotes viáveis por ano. O IBAMA reconhece. A espécie já atinge praticamente todo o estado de Minas. A falta de predadores, ele se adaptou muito bem ao nosso ambiente, então ele domina a cadeia, vamos dizer assim, né? Não tem predadores para ele. O predador maior talvez seja a onça, que não está tão presente no nosso território mais, né? Então ele é um animal que teve muito sucesso, tanto reprodutivo quanto populacional. Você já calculou o prejuízo, Márcio? É difícil, é incalculável. Porque a gente gasta muito para poder fazer a lavoura, aí você vê que beleza que tá aí. Aí vem o porco, aí que você vê. É incalculável. Mas vai ser, aqui nessa área aqui, vai ser uns 10%. Nós estamos aqui na zona rural de Uberlândia, plantação de sorgo, ó. Tá bonito, tá bem granado. Um prato cheio para manada de javali, que sai arrebentando tudo. E aí entra o caçador, que tá aqui, ó. O Mário e o seu animal, o Beagle, o foguete, que todo final de semana sai para trabalhar. Em Uberlândia, um número de 2.000 caçadores pratica o extermínio do javali. A caça é uma atividade controlada. Muito burocrático, Mário. Nós estamos dentro dessa propriedade. Para fazer o manejo aqui, eu tenho que entrar no site do IBAMA, pegar o CAR do produtor rural, fazer uma declaração, reconhecer firme em cartório, protocolar no site do IBAMA. Você não consegue ver aqui onde começa essa fazenda e onde termina essa fazenda. É impossível, né? Muito Se o meu cachorro passou ali 300 metros, que a propriedade já não é do Donizete que nós estamos, eu tô ilegal. Mas se eu passei para lá com a minha arma, eu vou preso por posse ilegal de arma de fogo, mesmo se o vizinho me autorizou a fazer o manejo lá. Entrar numa propriedade sem autorização é invasão, é crime de invasão. Então, é importante que o manejador, que o caçador, observe essas diretrizes. Não dá para entrar numa propriedade que não seja, que é o que o proprietário não lhe tenha autorizado. A gente planta, cuida das pragas, tudo. Aí chega no ponto que você vai aproveitar, que você vai colher, chega aqui, você está vendo aí, isso é desordem. Você vai desperdiçar tudo. E, pra falar a verdade, nós não temos o que fazer. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo. Na safra 2025-2026, a produção estimada é de 663,4 milhões de toneladas. E o Instituto de Cana do IAC é referência na pesquisa da cultura. A repórter Ingrid Alves conversou com o coordenador do programa e diretor do Instituto Agronômico, Marcos Landel. Para a gente conhecer mais os caminhos da cana-de-açúcar, a história dela no Brasil, como é que anda a pesquisa, o mercado e tudo sobre essa cultura, a gente conversa agora com o Marcos Landel, que é coordenador do programa Cana IAC e diretor-geral do IAC. Muito bom nos receber, muito obrigada, viu? Um prazer recebê-los, viu, Ingrid? E o senhor ouviu dizer que entende só um pouquinho de cana-de-açúcar, né? Eu queria que o senhor começasse me contando um pouco da sua história com a cana-de-açúcar e depois a gente fala um pouco mais da cultura.
Minha história com a cana-de-açúcar começa há muito tempo, 1982, quando eu entrei no Instituto Agronômico. Eu entrei no Instituto Agronômico para atender pesquisas que estavam se dando na região oeste do estado de São Paulo por conta da criação do Proálcool. O Proálcool, que esse ano está fazendo 50 anos, que foi um projeto ambicioso, né, do Brasil, e que naquele primeiro momento muitas pessoas até criticavam e, enfim, não deram importância. Hoje ele é encaixado no cenário mundial como uma visão, né, preciosa daqueles que bolaram isso aí naquela ocasião, porque fala de bioenergia, né, que é a bola da vez, com todos os problemas do impacto do petróleo, né, em vários setores, várias regiões do mundo. A bioenergia ela passa já há algum tempo a ser olhada de uma maneira muito especial por técnicos, pesquisadores, empresários, como uma grande oportunidade. Pois bem, eu fui contratado em 1982 no IAC para participar de um projeto, um grande projeto de pesquisa, exatamente para estudar a cana-de-açúcar e as suas oportunidades para se produzir etanol. Naquela ocasião já havia destilarias sendo instaladas, um grande número de destilarias na região oeste do estado de São Paulo, e a cana começava a ocupar principalmente as áreas de pastos, né? Então aquela região predominava pastos e a cana ela passa a ser bastante importante, mas tudo era muito desconhecido naquela região. Então eu vim para o IAC, eu estudei, já a partir da minha chegada no IAC, estudei, tive cursos que estavam sendo naquela época oferecidos, né, no próprio Planaçúcar de Araras, na Copersucar, lá em Piracicaba, e com isso a minha formação ela se deu dessa maneira. Em 1987, quando eu fazia o meu doutorado, surgiu uma oportunidade aqui onde é Centro Avançado de Cana-de-Açúcar do IAC. Naquela ocasião era fazenda experimental, era uma unidade experimental para o interior do IAC, já que a sede do IAC é em Campinas. E eu concorri a essa vaga e acabei vindo para cá. E desde que eu vim para cá, eu vi como uma oportunidade legal, porque o pessoal da região, várias pessoas dessa região foram os grandes responsáveis da criação do Proálcool, né? Empresários principalmente. E eu vim cair nessa região, que naquele primeiro momento, não era ainda dita como a principal região de cana do país, mas logo em seguida foi constatado que o estado de São Paulo, na segunda metade da década de 80, tinha, naquele momento, não era mais café a principal cadeia de produção do agronegócio paulista, e tinha, sim, assumido esse primeiro lugar a cana-de-açúcar. Então eles acharam muito conveniente que eu viesse mesmo para cá, me envolvesse e fizesse um projeto grande, e foi o que eu fiz. Então nós fizemos esse projeto. Naquele ano, 89 e 90, a pesquisa de cana ficou muito fragilizada, né? E aí o pessoal de Campinas, de São Paulo, disseram: o IAC tem que se fortalecer nessa questão da pesquisa de cana. E pediram para que eu atuasse dessa forma, né? Como se eu fosse um coordenador disso aí, 91 até 93. E a primeira coisa que nós fizemos foi uma ligação muito forte, procurar o pessoal que fazia cana aqui na região, e nós criamos um grupo de agrônomos, um grupo de principalmente agrônomos, pessoal da universidade aqui de Jaboticabal, o pessoal do IAC, os poucos do IAC que tinham naquele momento. Denominamos o Grupo Fitotécnico de Cana, que esse ano fez 33 anos.
E ele foi como uma verdadeira universidade no conhecimento gerado, né, pelo pessoal, quando discutiam as coisas de uma forma muito despojada, né? Nós conseguimos trazer algumas pessoas, alguns pesquisadores que estavam em outras sessões do IAC. Já no final da década de 90, começou a ideia de se criar um centro avançado, né? Outras pessoas tiveram essas ideias, que se consolidou em março de 2005, quando esse centro foi construído. E foi ampliando. A gente só teve uma ampliação, eu coordenava tudo isso, né, como diretor aqui desse centro criado, que era o Centro Avançado de Cana, e chegamos, posteriormente, isso aqui se tornou uma grande network, porque nós começamos a treinar, por exemplo, o pessoal de usinas, para que eles entendesse como conduzir uma experimentação de cana, né? E isso se ampliou muito, se ampliou. Aquilo que eram 40 ensaios na área do desenvolvimento de variedades se tornou hoje perto de 800. É a maior rede experimental para desenvolvimento de variedades de cana do Brasil e do mundo. É isso que eu ia perguntar para o senhor, a importância do IAC, do Centro de Cana, para essa cultura estar onde está hoje, né? Sim, não, sem dúvida houve uma influência grande da pesquisa, né, para a gente conseguir colher as coisas e principalmente com a ampliação, né? A cana-de-açúcar acho que é a terceira ou quarta cultura de maior área no Brasil, atrás do milho, atrás da soja, né? Então, portanto, não ocupa um lugar enorme, como se fala, né? Você está na região de cana, é claro, você vai ver da direita, na sua direita e na sua esquerda cana, é natural isso aí. Mas nós tivemos e fomos enfrentar nessa expansão que veio lá da década de 70, que era um pouco menos, talvez, de 1 milhão de hectares, chegamos a 10 milhões de hectares. Nós fomos, onde que nós ocupamos a canavicultura? Ocupou principalmente solos de baixa fertilidade, que eram discriminados até às vezes para o pasto, não é? Que não conseguia, a planta não conseguia produzir fitomassa, biomassa naquelas condições ruins de fertilidade, uma região que chove mal, né, com má distribuição das chuvas no ano. Isso aí nós temos no Brasil a escolha. Quem quiser, eu aponto uns 10 lugares agora. E esses lugares que nós fomos avançando e passamos a ocupar, né, com empresários muito corajosos, porque era uma atividade, um risco nesses lugares desfavoráveis para a produção da cana, era um risco para eles, mas eles assumiram com coragem e a pesquisa avançou para esses lugares antes desfavoráveis para mudar a realidade desses lugares. Foi o que aconteceu. Então, IAC, as universidades de São Paulo e também eu diria a Universidade Federal, né, como a UFSCar, as universidades federais de todo o Brasil, né, da região do Nordeste e tal, e da região Centro-Oeste, todos nós criamos um pool de ações para a gente poder gerar tecnologias que enfrentassem essa condição desfavorável para produzir a cana-de-açúcar. E passamos a produzir, por exemplo, etanol, que antes a gente produzia perto de menos de 5 mil litros por hectare, hoje tem empresas produzindo 9 mil litros por hectare, né? Então, assim, praticamente tem empresas que dobraram a produção de etanol em função de toda a tecnologia gerada pelas instituições de pesquisa e com muito destaque para o IAC através do programa Cana IAC. É muito importante quando a gente fala do papel da pesquisa para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira, porque a gente só está onde está hoje no campo porque tinha gente do laboratório fazendo pesquisa, né? Exato, sem dúvida. Isso foi o que aconteceu. A pesquisa brasileira, ela criou aquilo que se chama agricultura tropical. Não deu para trazer um monte de tecnologias criadas lá nos Estados Unidos, criadas na Inglaterra, na França, enfim, na Alemanha. Essas tecnologias eram para agricultura temperada, né, de clima bem diferente do tropical. O Brasil, ele desenvolveu através das suas instituições
a agricultura tropical. E notadamente o IAC. Por quê? O IAC foi criada, a última grande ação do imperador Pedro II foi a caneta dele criando o Instituto Agronômico de Campinas, que vai agora, daqui 10 dias, vai completar 138 anos. Foi a primeira instituição de pesquisa agrícola, não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina, né? Então, assim, foi uma visão que esse homem, né, esse líder, que foi o imperador Pedro II, teve, né, e apoiado por aquilo que ele conhecia do mundo. Esse cara conhecia o mundo, falava mais de uma dezena de línguas e tal, e lá na Áustria ele conheceu uma pesquisa, conheceu um instituto de pesquisa na Áustria. Naturalmente eles pesquisavam as coisas referentes ao clima temperado, né? E então foi criado, ele trouxe um jovem pesquisador, o Franz Daffer, que era uma estrela para a pesquisa europeia lá, para aquela região dele, e ele trouxe, quer dizer, diferente do que nós fazemos hoje, que é perder talentos para os Estados Unidos, para tudo que é lugar do mundo, naquela ocasião ele fez ao contrário. Ele trouxe esse jovem talento para instalar o IAC e durante 10 anos ele foi o primeiro diretor-geral do IAC e que foi estabelecendo os laboratórios, um monte de linhas de pesquisa, né, para atender os trópicos, para atender a condição climática nossa. O primeiro ensaio de cana que o IAC fez foi 1890, 3 anos depois da criação do IAC, foi feito um ensaio envolvendo 42 variedades daquela época e que foram testadas de duas maneiras, com esterco de curral e sem esterco de curral, né? É muito curioso. Isso está no primeiro relatório do IAC de 1894. E de lá para cá, Landel, o que a gente está aqui na frente de um jardim varietal que tem a cronologia da cana aqui, né? De lá para cá muita coisa aconteceu, a gente falou da importância da pesquisa, mas hoje, em que ponto que a gente está no desenvolvimento da cana? Hoje a gente não tem mais a cana só para açúcar e para etanol, a gente tem uma variedade de utilidades. Como é que está a cana quando a gente fala de Brasil? Bem, a cana é considerada, estão entre os cultivos, entre as espécies mais sustentável que nós temos, não só no Brasil, no mundo, tá? Justamente por isso que você falou. No passado, por exemplo, a indústria, quando moía e fazia toda a sua extração de açúcar e de etanol, nós tínhamos resíduos. Um dos resíduos que era bastante significativo era a vinhaça, né? Aquilo que sobra da fabricação do açúcar e do etanol. Não tinha o que fazer porque não se conhecia um uso melhor, né? Até a década de 80. A partir do início da década de 80, vários projetos, não só do IAC, das universidades paulistas, da USP, da Unesp, da Unicamp, começaram a desenvolver e fazer estudos junto com o IAC do que seria, o que poderia ser feito com essa sobra, com esse resíduo. Então, por exemplo, descobriu-se que a vinhaça ela é fantástica para crescer nos solos, matéria orgânica e também a crescer, usar ela como fonte de potássio, tá? Então, hoje, a vinhaça como fala, é uma coisa de tanto valor para qualquer empresa que fabrica e usa a matéria-prima cana-de-açúcar, de muito valor, de muito valor. Para esses solos muito ruins que foram expandidos no início, já no início do século XXI, a vinhaça ela é fundamental, ela que enriquece o solo com matéria orgânica e com uma série de nutrientes importantes e que acabou barateando, né, o custo da cana-de-açúcar, de produção da tonelada da cana, e isso aí veio por causa da pesquisa, né? Essas coisas todas vieram de uma maneira importantíssima. E hoje nós somos copiados por outros países que têm clima semelhante a nós, aqui ao nosso do Brasil, e que também estão desenvolvendo cana-de-açúcar para essa mesma finalidade que nós fazemos aqui.
Perfeito, eu vou agradecer muito, tem muito assunto para a gente conversar, o nosso tempo infelizmente é curto. Eu quero agradecer muito pela aula, eu quero aprender mais com o senhor numa próxima oportunidade. Tem muita coisa ainda que pode ser feita, muita coisa para ser descoberta, para ser adaptada, e o Brasil aí tomando a frente disso com relação à cana-de-açúcar. Sem dúvida. Muito obrigada. Nós que agradecemos lá do Instituto Agronômico de Campinas esse espaço tão nobre que vocês têm falando sobre toda a nossa agricultura tropical. Viu? Parabéns. Muito obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.